Olá, muito obrigado pela audiência. A edição extra de ontem já tem mais de 600 mil visualizações, isso dá o dobro da tiragem de qualquer um dos 3 maiores jornais do país. Muito obrigado, e se você não estiver inscrito, junte-se a nós, inscreva-se e não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, hoje ainda vamos refletir um pouco sobre a divulgação do vídeo da reunião ministerial. Eu fiz algumas anotações aqui simplesmente para não me perder, para correr uma certa ordem, né? Vejam só, favoreceu o presidente, sim, e deixou constrangido o ex-ministro Sérgio Moro, né? Por quê? Porque muitas manifestações do presidente, do dia a dia, são sonegadas ao grande público, não aparece, né, na mídia tradicional. E foram obrigados a mostrar, até na tentativa de deixar o presidente mal. Acabaram mostrando o presidente enérgico, o presidente fiscalizando, cobrando dos ministros, reafirmando os princípios que ele expôs na campanha, todos aqueles princípios que os eleitores dele conhecem. Favoreceu porque marcou, como eu disse na edição extraordinária, um reencontro do presidente com seus eleitores. Não que ele tivesse afastado, mas que não mostravam, né? Por isso, e ninguém pode acusar o presidente de palanqueiro, né, de demagogo, porque não teve lá o demos, né, o povo. Era uma reunião fechada. Tudo aquilo que ele disse não era para o povo ouvir, o povo acabou ouvindo, porque o ministro Celso de Mello obrigou a divulgar, né? Aliás, o presidente postou aí o artigo 28 da Lei de Abuso de Autoridade, dizendo que daria pena de 1 ano a 4 anos a divulgação de trechos que não tem nada a ver com o caso, violando a intimidade, né, das pessoas. Aí eu não sei se é a intimidade, mas, no fim, violou, sim, a privacidade de uma reunião ministerial, uma reunião de governo, que é um topo de importância, né? Chamaríamos até de questões de segurança nacional, porque não era, como eu já disse aqui, não era para ser nem publicada, porque não se chamou a imprensa para assistir, e nem pública, porque não se chamou o povo. Eu acho até que a divulgação favoreceu tanto que a Secretaria de Comunicação não teria feito melhor se quisesse fazer isso proposital, como obra de marketing do governo, para promover o governo. O ministro Celso de Mello acabou provocando isso, esse benefício, né, turbinando o presidente. Foi uma espécie assim de rompimento do cerco da mídia, né, que só mostra o lado ruim, né, só mostra o que ela supõe que seja o lado ruim. Agora mostrou pensando que era ruim, e o que se viu foi um sucesso para o presidente. Bom, a outra questão é o ministro Sérgio Moro, né? A gente viu lá um ministro constrangido, de braços cruzados, recebendo indiretas do presidente, algumas diretas, né? O presidente reclamando que a justiça não se manifestou, ou seja, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, sobre prisões arbitrárias de pessoas como aquela senhora na Praça de Araraquara, como a senhora e a criança na praia de Copacabana, né, como aquele comerciante lá no Piauí, né? Interessante que a ministra Damares, né, ainda corroborando essa posição, disse: não, presidente, o Ministério dos Direitos Humanos vai processar prefeitos e governadores que tiverem atentado contra os direitos humanos. Quer dizer, foi um choque para o ex-juiz da Lava Jato, né? Foi um choque, não tinha saída, tinha que sair mesmo, parece que foi 2 dias depois que ele saiu, né? Uma outra questão, pena que isso enfraquece o ministro na força política, né? Ele ia sair como candidato à presidência da República contra o presidente, depois disso ele sai enfraquecido, né? A ministra Damares mostrando a ele como deveria ter agido. Eu acho que muita gente lá no Ministério, que recebeu pitos do presidente, ainda estavam acostumados àquele período em que nós todos fomos acossados pelo totalitarismo, pela ditadura do politicamente correto, né?
que nos impõe até um medo de pensar, né? Que nos indica como devemos pensar. É uma coisa incrível, né? É aquele totalitarismo que está sendo aproveitado nessa pandemia. Olha, é para o seu bem, hein? Você fica em casa, é para o seu bem, você faça isso, faça aquilo, é para o seu bem, né? Como mostra um vídeo muito bom que está circulando na internet aí do sujeito pintado de azul aceitando tudo, né? Bom, uma outra questão é o ministro Celso de Mello. Eu fico me perguntando, né, o que foi, o que deu no ministro, né? Parece que é uma sucessão de provocações, né? Primeiro, aquela história de conduzir generais 4 estrelas sob vara, né? Desnecessária. Depois, encaminhar o pedido de um partido político. Ele poderia liminarmente jogar no lixo e arquivar, dizer que é incabível, né? Romper o sigilo do celular do presidente da República. Isso nunca se viu no planeta Terra, né? E ainda encaminhou para o procurador-geral isso. Não faz o menor sentido, parece uma provocação. E agora essa divulgação que teve outra intenção, né? Era jogar no ventilador, provocar um escândalo e saiu pela culatra. Não foi nada disso, né? Aliás, é uma sucessão de manifestações do Supremo que estava já habituado a fazer leis, né? Se meter no legislativo. Agora se mete no executivo, né? Com poder de veto, né? Aí a gente reflete o seguinte, né? Todo poder emana do povo, né? E como é que o poder emana do povo? Pelo voto, né? Dos 3 poderes, 2 têm voto. O legislativo, todo mundo que está lá pelo voto popular, todo mundo que está lá é mandatário direto do povo, e o chefe do poder executivo, que recebeu 58 milhões de votos. Aí um ministro que não tem nenhum voto, né, manda no presidente da República que tem 58 milhões de votos. É uma coisa, sem dúvida, é estranha, né? Sem dúvida é estranha. Mas, enfim, o presidente Supremo, tomara que ele se recupere, está hospitalizado, uma pequena cirurgia de abscesso e apareceram algumas indicações de Covid-19, mas fez esse exame e deu resultado negativo. Bom, uma outra questão, Dória, eu já falei aqui na edição extraordinária, vou repetir, perdeu uma grande oportunidade de mostrar magnanimidade, né? Saíram ofensas a ele, né, xingamentos, numa reunião do dia 22 de abril, e ele já tinha se oferecido bandeira branca ao presidente um dia antes, agora, né? Poderia ter dado uma declaração, olha, eu reconheço que essa reunião foi lá atrás, mas a bandeira branca está de pé em benefício do povo brasileiro, presidente, vamos continuar em paz e juntos. Não, ele vociferou, né, diante de um fato anterior, né? Poderia ter mostrado magnanimidade e diminuiu-se de novo, né? É uma pena, né? Outra coisa, os palavrões, né? Eu estive vendo nos últimos 40 anos, os presidentes dos últimos 40 anos, eu estou contando de Figueiredo para cá, o único que não proferia palavrão em encontro com ministros foi José Sarney. Então, só para a gente registrar isso, né? Uma outra... Vamos ver o que mais que teve. Sim, teve o ministro da Educação falando em botar esses vagabundos na cadeia, se referiu ao Supremo, né? E o ministro Celso de Mello, ao examinar a fita, julgou que, com vários condicionais na frase, julgou que poderia estar incorrendo, talvez, num possível delito, né? Aí é o delito de meio de liberdade de opinião, né? Ou de ofensa, injúria, né? Botar na cadeia não existe essa hipótese, né? Sem o devido processo legal, né? Portanto, é um desejo expresso. Mas, enfim, tá sob exame lá. E, bom, é mais ou menos isso, o resultado, né? Eu vi aqui um articulista lá de Porto Alegre, Percival Pugina, que é ótimo, dizendo que a grande mídia desgostou de tudo, principalmente da ausência de motivo para pegar o presidente.
E eu acrescentaria, devem estar furiosos com Celso de Mello e com Sérgio Moro, que transformaram, que criaram esse palanque para Bolsonaro. Aliás, neste domingo, né, dia da infantaria, eu sou infante da reserva, neste domingo, de novo, uma grande passeata, a presença do presidente, lá com os seus apoiadores, e cada vez mais vindo gente de fora. Claro, sem ônibus fretado, sem o sindicato pagar, sem o MST pagar, sem ninguém fretar ônibus, dar sanduíche, essas coisas, e pagar hotel. Não, veio todo mundo por conta própria, de todos os pontos do país. Eu acho que vai acabar entrando no calendário turístico de Brasília, porque virou rotina isso. E, bom, aí para concluir, eu acho que, só para registrar, vamos falar mais disso amanhã, que já estamos aqui com 11 minutos de conversa sobre a pandemia, o coronavírus. Só para falar em números, né? Nós estamos com 106 óbitos por milhão, o que nos põe no 21º lugar no mundo, e em números absolutos estamos em 6º lugar no mundo, né? E a gente está vendo aí que a maior incidência agora está no norte e no nordeste, né? Regiões assim que mais problemáticas, né? Fica esse registro. Cuidemos-nos todos. Brasília está reabrindo shopping center, né, centros de compras, a partir dessa quarta-feira. De Brasília, Alexandre Garcia.